Imagine por um momento estar nas ruas de Jerusalém há quase 2000 anos. O ar carregado de tensão, multidões se aglomerando, o burburinho constante e, no meio disso tudo, um homem que provocava reações extremas onde quer que fosse. Pense nos eventos que mudariam para sempre a história da humanidade, concentrados em apenas uma semana. O que você descobrirá hoje poderá transformar completamente sua compreensão sobre os momentos finais do ministério de Jesus na Terra. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês que me assiste agora. Profetizo sobre sua vida a abundância de sabedoria e discernimento espiritual. Que as revelações que compartilharemos hoje sejam sementes plantadas em solo fértil no seu coração. Meu nome é Gustavo e seja bem-vindo ao canal Sabedoria. Hoje traremos uma análise profunda e reveladora sobre os 7 últimos dias de Jesus, uma análise cronológica. Um período que mudou o curso da história e que contém mensagens poderosas para a nossa vida espiritual. Antes de prosseguirmos, se você valoriza conteúdo bíblico com profundidade histórica e arqueológica, não deixe de se inscrever agora mesmo no nosso canal Sabedoria. Ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessas revelações. Prometo que ao final deste vídeo você terá uma compreensão muito mais clara dos eventos que precederam a crucificação e ressurreição de nosso Senhor. Vamos mergulhar profundamente na cronologia dos eventos finais da vida terrena de Jesus, examinando cada dia dessa semana crucial com o olhar de um arqueólogo e teólogo. Conectaremos profecias do Antigo Testamento com os acontecimentos registrados nos Evangelhos e revelaremos padrões e simbolismos que muitos estudiosos deixam passar despercebidos. Começamos nossa análise com o que tradicionalmente chamamos de Domingo de Ramos. Mas você sabia que esse evento ocorreu exatamente no dia em que os cordeiros pascais eram selecionados para o sacrifício? O timing não foi coincidência, mas uma mensagem poderosa sobre a missão de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 15, lemos: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o seu rei vem montado num filho de jumenta. Este evento cumpriu precisamente a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, escrita aproximadamente 500 anos antes. Mas o que muitos não percebem é que Jesus estava encenando deliberadamente uma cerimônia real. Na tradição do Antigo Oriente Próximo, um rei entrava em uma cidade montado em um cavalo se viesse para a guerra, mas montado em um jumento se viesse em paz. O renomado arqueólogo e estudioso bíblico William Albright confirmou através de evidências arqueológicas que essa era, de fato, uma prática comum entre os monarcas do mundo antigo. Jesus estava declarando ser o rei prometido, mas um rei cuja missão era trazer paz, não guerra. Isso não é tudo. Você já se perguntou por que a multidão especificamente clamou Hosana? Esta palavra em hebraico significa literalmente salva-nos agora. Um apelo desesperado por libertação, não apenas um louvor casual. O povo judeu estava clamando por seu Messias para libertá-los da opressão romana, sem compreender que a libertação que Jesus traria seria muito mais profunda. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele domingo, o templo estava lotado de peregrinos que vinham para a Páscoa. Estima-se que a população de Jerusalém saltava de cerca de 50.000 para mais de 180.000 pessoas durante essa festa.
Essa densidade populacional explica a rapidez com que as notícias sobre Jesus se espalhavam e o pânico que isso causou entre as autoridades religiosas. O que torna esse dia ainda mais significativo é que, de acordo com o calendário judaico e as instruções em Êxodo capítulo 12, era exatamente no 10º dia do primeiro mês, Nisan, que cada família deveria selecionar um cordeiro para o sacrifício pascal. Este cordeiro deveria ser mantido até o dia 14, quando seria sacrificado. Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém precisamente no dia da seleção dos cordeiros. Esta sincronia divina nos mostra que Deus estava orquestrando cada detalhe para comunicar uma verdade espiritual profunda. Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascal, que tiraria o pecado do mundo, conforme João Batista havia proclamado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Após a entrada triunfal, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 12, nos diz algo fascinante. Jesus foi ao templo, olhou ao redor e, como já era tarde, retirou-se para Betânia com os 12. No dia seguinte, segunda-feira, Jesus retornou a Jerusalém. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Na segunda-feira, ocorreu um dos eventos mais dramáticos do ministério de Jesus, a purificação do templo. Marcos capítulo 11, versículos 15 a 17, relata: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Este ato desafiador deve ser compreendido dentro do seu contexto histórico. O Templo de Jerusalém havia se tornado um centro de exploração econômica. Os cambistas cobravam taxas exorbitantes para trocar moedas romanas por moedas aceitáveis para as ofertas do templo. Os vendedores de animais para sacrifício também inflacionavam seus preços, aproveitando-se da necessidade dos peregrinos. Mas a indignação de Jesus ia além da simples exploração econômica. O mercado estava estabelecido no Pátio dos Gentios, o único lugar onde os não-judeus podiam adorar o Deus de Israel. Jesus estava restaurando o propósito original do templo como casa de oração para todos os povos, como ele mesmo citou de Isaías capítulo 56, versículo 7. Este evento foi tão impactante que as autoridades religiosas intensificaram seus planos para eliminá-lo. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 18, diz: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um meio de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Neste mesmo dia, Jesus também amaldiçoou uma figueira que não produzia frutos, um ato simbólico que prefigurava o julgamento sobre o sistema religioso infrutífero de Israel. A figueira era frequentemente usada no Antigo Testamento como símbolo da nação de Israel, e esse gesto profético comunicava que um sistema religioso sem frutos genuínos estava prestes a ser julgado. Você consegue perceber como cada ação de Jesus, durante esses dias finais, estava carregada de significado profético? Ele não estava simplesmente reagindo às circunstâncias, mas cumprindo deliberadamente um plano divino estabelecido antes da fundação do mundo, como nos diz Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Na terça-feira daquela semana fatídica, Jesus retornou ao templo e enfrentou uma série de desafios das autoridades religiosas. Foi um dia de intensos debates teológicos e confrontos verbais. Os principais sacerdotes, escribas, saduceus e fariseus
Grupos que normalmente rivalizavam entre si uniram-se contra Jesus em uma tentativa desesperada de desacreditá-lo perante o povo ou fazê-lo pronunciar algo que justificasse sua prisão. No Evangelho de Mateus, capítulos 22 e 23, encontramos o registro desses debates. Questionaram sua autoridade, tentaram encurralá-lo com perguntas sobre impostos ao César, a ressurreição dos mortos e o maior mandamento da lei. Em cada ocasião, Jesus respondeu com sabedoria transcendente, deixando seus oponentes admirados e sem palavras. Foi nesse dia também que Jesus proferiu seus mais severos julgamentos contra a hipocrisia dos líderes religiosos, pronunciando 7 vezes: "Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas", no capítulo 23 de Mateus. Este confronto direto certamente selou sua sentença de morte aos olhos das autoridades, que viram sua influência e poder ameaçados. Ao final deste intenso dia de embates, Jesus saiu do templo e proferiu uma das mais importantes profecias escatológicas registradas na Bíblia, o discurso do Monte das Oliveiras, que encontramos em Mateus, capítulos 24 e 25, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Neste discurso monumental, Jesus predisse a destruição do templo, que ocorreria menos de 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, e falou sobre os sinais que precederiam seu retorno e o fim dos tempos. Ele usou parábolas poderosas, como a das 10 virgens e a dos talentos, para enfatizar a necessidade de vigilância e fidelidade enquanto aguardamos sua volta. O professor e teólogo N.T. Wright destaca que esse discurso é frequentemente mal compreendido quando não consideramos seu contexto histórico e cultural. Jesus estava usando linguagem apocalíptica, comum nas profecias judaicas, para descrever tanto eventos históricos iminentes quanto realidades escatológicas futuras. Quarta-feira representa um dia sobre o qual os evangelhos são relativamente silenciosos. Alguns estudiosos sugerem que Jesus permaneceu em Betânia, descansando na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria, preparando-se espiritualmente para os eventos culminantes que estavam por vir. No entanto, sabemos pela narrativa bíblica que foi durante este período que Judas Iscariotes procurou os principais sacerdotes para negociar a traição de Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, nos informa: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: "O que me darão se eu o entregar a vocês?" E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. O valor acordado, 30 moedas de prata, cumpria precisamente a profecia de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, escrita aproximadamente 500 anos antes. Este era o preço de um escravo, segundo Êxodo, capítulo 21, versículo 32, revelando o pouco valor que atribuíam ao Messias. Chegamos então à quinta-feira, dia da preparação para a Páscoa. Este foi um dia carregado de simbolismo e significado, pois Jesus celebraria sua última refeição com os discípulos, a famosa última ceia, que se tornaria o fundamento para o sacramento da Eucaristia ou Ceia do Senhor, na tradição cristã. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 e Lucas, capítulo 22, vemos como Jesus enviou Pedro e João à cidade para preparar a refeição pascal. Seguindo suas instruções precisas, eles encontraram o local e arrumaram tudo para o que seria o momento mais íntimo e revelador do relacionamento de Jesus com seus seguidores mais próximos. Durante esta refeição, Jesus realizou vários atos profundamente significativos. Primeiro, lavou os pés de seus discípulos, demonstrando o verdadeiro sentido de liderança servidora. Depois, identificou seu traidor de forma velada.
Por fim, instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia, reinterpretando os elementos tradicionais da refeição pascal para apontar para seu iminente sacrifício. Quando Jesus tomou o pão e disse, "Isto é o meu corpo", e o cálice declarando, "Este é o meu sangue da aliança", ele estava deliberadamente transformando o significado da Páscoa judaica em algo novo. O Cordeiro Pascal, o pão sem fermento e o cálice de vinho agora apontavam para ele mesmo como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Foi também nesta noite que Jesus proferiu seu profundo discurso de despedida, registrado em João, capítulos 14 a 17, incluindo a sublime oração sacerdotal. Suas palavras revelam uma intimidade impressionante com o Pai e apresentam algumas das mais elevadas revelações teológicas de todo o Novo Testamento sobre a natureza trinitária de Deus e o propósito da Igreja no mundo. Após a ceia, Jesus e seus discípulos dirigiram-se ao jardim do Getsêmani, no sopé do Monte das Oliveiras. Ali, Jesus enfrentou a mais intensa agonia espiritual, antevendo não apenas o sofrimento físico que o aguardava, mas principalmente o horror de carregar o pecado do mundo e experimentar a separação do Pai. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos diz que, sendo angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esta condição médica, conhecida como hematidrose, ocorre sob extremo estresse e demonstra a intensidade da pressão que Jesus enfrentava naquele momento. Foi naquele jardim, em meio à sua angústia mais profunda, que Jesus pronunciou as palavras que revelam a essência de sua missão. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esta submissão voluntária ao plano do Pai representa o ápice do verdadeiro discipulado e o modelo perfeito para nossa própria caminhada com Deus. E então, o silêncio da noite foi quebrado. Tochas acesas aproximaram-se e Judas, acompanhado por uma multidão armada enviada pelos principais sacerdotes e anciãos, chegou para executar sua traição. O beijo, um tradicional gesto de amizade e respeito, foi perversamente transformado em sinal de identificação para a prisão. Jesus, consciente de tudo o que lhe sobreviria, não resistiu. Quando Pedro tentou defendê-lo cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu e milagrosamente curou o ferido, seu último milagre antes da crucificação. Você pensa que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Perguntou Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 53. Ainda na noite de quinta-feira, já adentrando a madrugada de sexta-feira, pela contagem judaica do tempo, onde o novo dia começava ao pôr do sol, Jesus foi levado primeiramente à casa de Anás, ex-sumo sacerdote que ainda exercia grande influência, e depois ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote em exercício, onde o Sinédrio, a suprema corte judaica, estava reunido irregular e ilegalmente durante a noite. Estudiosos do direito judaico antigo, como o Dr. Joseph von Sirven, confirmam que o julgamento de Jesus violou pelo menos 7 princípios legais judaicos, incluindo a proibição de realizar julgamentos durante festivais e durante a noite. Isso demonstra o desespero das autoridades para eliminar Jesus antes que sua popularidade crescente causasse uma intervenção romana mais severa. Durante este julgamento, falsas testemunhas foram apresentadas, mas seus testemunhos eram contraditórios. Finalmente, quando o sumo sacerdote exigiu sob juramento que Jesus declarasse se era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu afirmativamente e acrescentou: "Eu lhes digo que verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu." Esta declaração, considerada blasfêmia pelo tribunal, selou sua condenação. Na parte externa do palácio,
desenrolava-se a triste história da negação de Pedro. Aquele que havia jurado fidelidade até a morte, negou conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como predito. O canto do galo e o olhar de Jesus provocaram no discípulo o mais amargo arrependimento. Com o amanhecer da sexta-feira, Jesus foi novamente apresentado formalmente ao Sinédrio para ratificar a condenação à luz do dia, tentando dar uma aparência de legalidade ao processo. Em seguida, foi levado a Pilatos, o governador romano, pois os judeus não tinham autoridade para executar a pena capital. Percebendo que Pilatos não estava convencido da culpa de Jesus nas acusações de sedição, os líderes judeus pressionaram politicamente o governador. João, capítulo 19, versículo 12, registra sua ameaça. Se você soltar este homem, não é amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Pilatos, priorizando sua carreira política sobre a justiça, cedeu à pressão e condenou Jesus à crucificação, mesmo declarando 3 vezes não encontrar nele crime algum. Antes, porém, enviou Jesus a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que estava em Jerusalém para a Páscoa, numa manobra política para evitar a responsabilidade pela decisão. Herodes, que há muito desejava ver Jesus realizar algum milagre, ficou desapontado com o silêncio do prisioneiro diante de suas perguntas. Após zombarias e humilhações, enviou-o de volta a Pilatos, vestido com uma roupa real por escárnio. De volta ao tribunal romano, ocorreu a flagelação, uma punição tão severa que muitos condenados não sobreviviam a ela. Os soldados romanos utilizavam um flagelo, chicote com múltiplas tiras de couro, contendo pedaços de osso e metal em suas pontas. Esta tortura provocava dilaceração profunda dos tecidos, exposição de órgãos internos e perda massiva de sangue. O historiador romano Eusébio de Cesareia descreve a flagelação como um castigo onde as veias eram expostas e os próprios músculos, tendões e entranhas da vítima eram descobertos. Os achados arqueológicos confirmam a brutalidade deste método, incluindo o esqueleto de um crucificado do século I encontrado em Jerusalém, com marcas consistentes com este tipo de tortura. Após a flagelação, os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre a cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto púrpura e, em uma perversa cerimônia de zombaria, prestaram falsa homenagem gritando: "Salve, Rei dos Judeus!". A escolha dos espinhos como símbolos de escárnio carrega um significado teológico profundo, remetendo à maldição do Éden em Gênesis, capítulo 3, versículo 18, onde os espinhos foram um símbolo da maldição do pecado que agora Jesus carregava. Por volta das 9 horas da manhã de sexta-feira, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus foi levado ao local da crucificação, chamado Gólgota, lugar da caveira. Exausto e fisicamente debilitado pela flagelação, não conseguiu carregar sua própria cruz por todo o caminho, sendo Simão de Cirene forçado a ajudá-lo. A crucificação era considerada pelos romanos a forma mais dolorosa e humilhante de execução, reservada principalmente para escravos e inimigos políticos. O médico e historiador Dr. Frederick Zugbe estudou extensivamente os aspectos fisiológicos da crucificação e concluiu que a morte ocorria geralmente por asfixia, quando o condenado não conseguia mais erguer-se para respirar, além da perda de sangue e choque traumático. Os evangelhos registram 7 declarações de Jesus na cruz, cada uma carregada de profundo significado teológico. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34, revelando sua infinita misericórdia, mesmo em meio à dor extrema. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43, prometendo salvação ao ladrão arrependido ao seu lado. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. João 19:26-27,
demonstrando cuidado por sua mãe Maria, confiando-a aos cuidados do discípulo João. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. O grito de angústia quando Jesus experimentou a separação do Pai ao tomar sobre si o pecado da humanidade. Tenho sede. João 19:28. Expressando não apenas sua condição física, mas cumprindo a profecia do Salmo 69:21. Está consumado, João 19:30, declarando a conclusão de sua missão redentora, pronunciada com tom de vitória. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46. Suas últimas palavras, demonstrando confiança absoluta no Pai. Durante as 6 horas em que Jesus esteve na cruz, ocorreram fenômenos sobrenaturais. Dos evangelhos, aprendemos que houve escuridão sobre toda a terra das 12 horas às 15 horas. No momento de sua morte, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, houve um terremoto, rochas se partiram e até mesmo sepulcros se abriram. O rasgar do véu do templo tinha um significado espiritual profundo. Este véu, que segundo o historiador judeu Flávio Josefo, tinha aproximadamente 18 metros de altura e era extremamente grosso, separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Seu rasgar de cima para baixo simbolizava que o acesso direto a Deus estava agora disponível para todos, através do sacrifício de Cristo, não mais restrito por um sistema sacerdotal humano. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 37, nos diz que como era o dia da preparação, e os judeus não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, especialmente porque aquele sábado era um dia solene, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados para apressar sua morte. Esta prática, conhecida como crurifragium, impedia que os condenados se apoiassem para respirar, acelerando a asfixia. Quando os soldados chegaram a Jesus, porém, constataram que ele já estava morto, e um deles perfurou seu lado com uma lança. Deste ferimento saiu sangue e água, um detalhe médico significativo que sugere que Jesus morreu de ruptura cardíaca, resultando em derrame de sangue no saco pericárdico, que depois se separa em soro, água, e coágulos, sangue. O Dr. Alexander Metherell, médico e especialista em crucificação romana, explica que este fenômeno é consistente com a morte por hemopericardium traumático, causado por extremo estresse físico e emocional. Esse detalhe, mencionado apenas por João, fornece evidência da precisão histórica do relato. Ao anoitecer, José de Arimateia, um membro rico e respeitado do Sinédrio que secretamente seguia Jesus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo. Junto com Nicodemos, outro líder judeu simpatizante de Jesus, envolveu o corpo com especiarias e faixas de linho, seguindo os costumes funerários judaicos, e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. O túmulo foi selado com uma grande pedra circular, conforme evidências arqueológicas de túmulos do século I encontrados ao redor de Jerusalém. Estas pedras pesavam aproximadamente 2 toneladas e corriam em um sulco escavado na rocha, sendo facilmente roladas para fechar o túmulo, mas requerendo vários homens para reabri-las. No dia seguinte, sábado, enquanto o corpo de Jesus permanecia no túmulo, seus seguidores observavam o descanso sabático em profundo luto e desespero. Suas esperanças estavam destroçadas. Apesar de Jesus ter predito várias vezes sua ressurreição, os discípulos não haviam compreendido ou acreditado nessas predições. Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus, preocupados com a possibilidade de alguma fraude, obtiveram de Pilatos uma guarda para proteger o túmulo. O historiador romano Tácito menciona que uma guarda romana padrão consistia de 4 a 16 soldados altamente treinados. Além disso, selaram oficialmente a pedra, tornando crime sua violação. Então,
No primeiro dia da semana, o domingo, ocorreu o evento que transformaria para sempre a história humana e serviria como fundamento da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos relatam que mulheres devotas, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo ao amanhecer para completar os procedimentos de embalsamamento que haviam sido apressados na sexta-feira. Ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Mateus, capítulo 28, nos conta que houve um grande terremoto e um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas ficaram tão aterrorizados que tremeram e ficaram como mortos. As aparições do Cristo ressuscitado começaram com Maria Madalena, a quem Jesus confiou a primeira proclamação da ressurreição. Ao longo dos 40 dias seguintes, Jesus apareceu a diversos indivíduos e grupos, incluindo os apóstolos, mais de 500 irmãos de uma só vez, como menciona Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e finalmente a Paulo anos depois. O que torna especialmente convincentes os relatos da ressurreição é que, contrariamente aos mitos religiosos da época, as primeiras testemunhas foram mulheres, cujo testemunho não era aceito em tribunais judaicos. Se os primeiros cristãos estivessem inventando a história, certamente teriam colocado homens respeitados como as primeiras testemunhas. Além disso, todos os apóstolos, exceto João, morreram como mártires pela sua crença na ressurreição de Jesus. Como observou o filósofo Pascal, creio naquelas testemunhas que têm suas gargantas cortadas. Pessoas podem morrer por uma mentira que acreditam ser verdade, mas dificilmente morreriam por algo que sabem ser falso. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas o maior milagre relatado na Bíblia, mas o evento central de toda a história humana. Sem ela, como Paulo declarou claramente em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, a nossa pregação é vã e também é vã a vossa fé. O eminente estudioso N.T. Wright, após extensa pesquisa histórica sobre o cristianismo primitivo, conclui: a combinação da tumba vazia e das aparições do Cristo ressurreto fornece uma explicação poderosa para a origem da crença cristã primitiva. Esta semana crucial que analisamos hoje, dos ramos à ressurreição, configura a narrativa mais impactante da história. Cada detalhe foi profetizado séculos antes, cada momento carregado de significado teológico profundo. Jesus entrou em Jerusalém como um rei humilde, confrontou a corrupção religiosa, ensinou verdades eternas, estabeleceu um novo pacto através de seu sangue, sofreu inominável tortura por nossa causa e triunfou sobre a morte, tudo isso em apenas 7 dias. A cronologia dos últimos dias de Jesus nos ensina que Deus tem soberania absoluta sobre a história. Nada escapou ao seu controle. Nem mesmo a traição de Judas, a covardia de Pilatos ou a crueldade dos soldados romanos. Tudo serviu ao propósito divino de redenção. Esta análise também nos convida a uma reflexão. Onde nos posicionamos nessa narrativa? Somos como a multidão que o aclamou no domingo e gritou, crucifica-o na sexta? Somos como Pilatos, comprometendo a verdade por conveniência? Como Pedro, proclamando fidelidade, mas negando-o sob pressão? Ou como João, permanecendo fiel até o fim? Queridos irmãos que me assistem, a mesma escolha que as pessoas daquela semana enfrentaram está diante de nós hoje. O que faremos com Jesus? Sua vida, morte e ressurreição nos convidam não apenas à admiração intelectual, mas a uma decisão pessoal. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, convido-o agora a tomar essa decisão. A mesma ressurreição que transformou os discípulos de pescadores medrosos em proclamadores intrépidos do Evangelho pode transformar sua vida hoje. Procure uma igreja próxima de sua casa, onde a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e se junte à comunidade de fé.
Se este vídeo abençoou sua vida, não deixe de se inscrever no canal Sabedoria, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares que precisam conhecer estas verdades bíblicas profundas. Deixe seu comentário sobre qual aspecto da última semana de Jesus mais impactou sua vida. Em nossos próximos vídeos, exploraremos os simbolismos proféticos da Páscoa judaica e as evidências históricas da ressurreição. Não perca! Que a paz, que excede todo entendimento, que vem do conhecimento de Cristo ressuscitado, guarde seus corações e mentes. Este é Gustavo, do canal Sabedoria. Lembrando que o conhecimento bíblico profundo transforma vidas e revela a grandeza do nosso Deus. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e de sua família. Até o próximo vídeo.